Tarde para Ana, claro que sim, Ana Luísa Bessa, que está conosco aqui, produzindo e coordenando o Bandeirantes Acontece. Tudo bem, Ana? Boa tarde, Zaidan, Sônia, Ronald, para todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu tô ótima, Zaidan, e você? E hoje tem aquele nosso convidado especial, nosso colaborador, nosso amigo quinzenal, né, Ana? Exatamente, a gente conversa hoje com o Cid Torcato para falar sobre as Paralimpíadas de Tóquio. E o Brasil conquistou muitas medalhas e vários recordes também, viu, Zaidan, nessa edição. Eu acho que vai ser, temos mais hoje e amanhã, né? Não é isso? Eu acho que vai ser a melhor marca da história do... Isso, até amanhã. Isso. Até amanhã, né, Ronald? Isso, até amanhã. Então eu acho que tranquilamente vai ser a melhor campanha da história. E o Brasil é potência nas Paralimpíadas, como aliás o Cid Torquato disse aqui. Ana Luísa Bessa, ótimo trabalho, até daqui a pouco. Para nós, Zaidan, até. Muito obrigado. Bom, quando começou a recente, porque é a antiga discussão sobre a necessidade de reforma tributária no Brasil, nós sempre lembramos aqui que é uma discussão que vem desde o governo de José Sarney. Já se falava, precisa reformar. E olha que ali você tinha todas as condições, né? A volta dos civis ao poder, mudança de regime, não de governo só, Assembleia Nacional Constituinte, todo um ambiente para se fazer uma reforma tributária. Não foi feita. Fizeram reforminhas que não resolveram nada, e, em muitos casos pioraram. Fernando Henrique fez uma mini ali e tal. E agora, com a pressão toda, tem de fazer, chegou no limite, não dá mais e tal. Havia um princípio, uma premissa. O Estado não poderá perder a arrecadação porque o cofre está vazio. Da União está vazio, da maioria dos municípios, da maioria dos estados. A gente sempre lembra, é que o noticiário no Brasil ele é tão avassalador, né? São tantas coisas sucedendo às outras. Mas é bom lembrar que em 2019, antes da pandemia, não tem nada a ver com pandemia, vários estados brasileiros oficialmente declararam estado de calamidade financeira. Inclusive Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que para os padrões brasileiros são estados ricos. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. Minas Gerais tem uma produção importantíssima de minério, tem um parque industrial importantíssimo, indústria automobilística inclusive. Rio Grande do Sul, que também tem indústrias de ponta e um estado, até pela sua formação, muito peculiar, também muito desenvolvido. Esses 3 estados e mais 4 decretaram oficialmente calamidade financeira. Ou seja, quebrados. Isso em 2019. E aí vem a pandemia. Não dá para imaginar que a situação tenha melhorado. Municípios vários, que ou recebem socorro do Estado, ou recebem socorro da União, ou não conseguem pagar contas, não conseguem pagar seus funcionários, não conseguem pagar professores da rede municipal. Então, a situação é crítica e a União, com uma dívida gigantesca, um rombo cavalar, que obviamente cresceu assustadoramente com a pandemia, porque em janeiro de 2020 falava-se de um rombo ao final do ano de 124 bilhões, e com a pandemia, quando olharam, estava batendo em 800 bilhões. Um rombo gigantesco, dívida pública altíssima, o PIB patinando, às vezes escorrega, vai lá para baixo, sobe um pouquinho, mas patinando, sem sair do lugar. E todos os problemas crônicos que são o pano de fundo dessas questões fiscais que deixaram de ser circunstanciais, passageiras, e também vão se tornando crônicas. Ninguém está enxergando sair à vista. Então, na hora de fazer reforma tributária, havia uma premissa. Não pode diminuir a arrecadação. É desejável? É. Seria ótimo? Seria, claro. A carga tributária no Brasil é alta. Mas
não dá para diminuir a arrecadação de estados, municípios, da União, porque senão serviços públicos essenciais serão atingidos, além do funcionamento das próprias máquinas, né, municipais, estaduais e federal. E essa história de que a carga tributária no Brasil é alta, ela é óbvia, todos nós sabemos disso. Mas às vezes, quem está no governo vem com aquela historinha, e em vários governos isso aconteceu, não, porque na Suécia, porque na Noruega, porque na Alemanha, olha lá quanto eles pagam. E aí é hora de responder, mas o que eles recebem quando pagam seus impostos? O que eles têm de retorno? O que o imposto que eles pagam adquire? Porque é isso que vale. Se você paga muito imposto, mas não precisa ter plano de saúde, não precisa buscar desesperadamente uma escola particular, você não precisa do plano de saúde, porque o sistema público dará conta do recado, vai oferecer um atendimento bom e atender a demanda. Não entrará em colapso. A escola pública, além de atender a demanda, oferecerá condições de ensino adequadas. Será um bom ensino. São boas escolas. E aí, claro, se alguém prefere a escola particular, eu quero que ele estude na escola particular, meu filho, porque ali eles têm uma linha didática ou uma linha de pensamento que norteia o currículo que me interessa e vai ser bom para o meu filho. Perfeito, está lá a escola particular. Mas você pode usar o sistema público, se você não pode pagar a escola particular ou não quer pagar a escola particular. Eu me lembro sempre do Raí, jogador de futebol, hoje já aposentado, foi diretor de São Paulo, morou na França, foi um jogador importantíssimo no Paris Saint-Germain. E ele dizia que a filha dele e a filha da funcionária lá da casa dele estudavam na mesma classe. Né? Estudavam na mesma classe. Que os remédios que ele precisava comprar, depois havia dedução no imposto de renda. Então depende do... Quando você fala paga muito, depende do que você tem de retorno. Se você não pagar pedágio, a não ser que seja para andar em Spa-Francorchamps, né, em algo que um asfalto parecido com o de Spa-Francorchamps, mas você vai andar em estradas decentes sem pagar pedágio, porque você já pagou a manutenção, a duplicação, a qualidade da estrada, já pagou no imposto. Agora, quando você paga muito e não tem retorno, e é obrigado, além de muitos momentos em que há uma bitributação, se além de tudo isso, você tem de pagar o plano de saúde, e às vezes não dá. Às vezes não dá. Na crise em que estamos, muita gente falou, não dá. Não dá, cara, não dá para pagar. É importante, mas não dá. Eu vou depender do sistema público e se precisar do hospital, porque esse é o X, né? Esse é o problema, que leva muita gente para o plano de saúde, é o preço do hospital. A consulta, você vai lá, uma coisa ocasional, quando você vai no médico, você pode reservar um dinheirinho e tal, pagar a consulta. Mas o hospital, se você entrar ali dentro do hospital particular e não ter um plano de saúde, vai pagar do próprio bolso ali diretamente, é terrível. Dependendo dos procedimentos necessários, do tempo de internação, o cara não consegue pagar, não tem como. Ou ele vende tudo para pagar. Então, agora, muita gente já não pode pagar nem o plano de saúde. Que, aliás, sobe à vontade, né? Com a ANS nem aí, é advogada dos planos e tal. Aí você vai na estrada, São Paulo tem rodovias excelentes, claro, pedagiadas. Onde não há pedágio, não espere qualidade. Tem uma estrada aqui em Minas, onde você paga, tem um trecho que tem pedágio, mas não é duplicado. Você paga o pedágio só para não ter buraco. É a única garantia que você tem ao pagar o pedágio. A empresa que explora o pedágio garante que não vai ter buraco. Já é um grande feito. Mas não duplica. É pista simples, com vários acidentes e tal. Sem pedágio, aí é pista simples com buraco, com cratera.
Aí põe o pedágio para não ter pelo menos buraco. É impressionante. E assim vai. Além de segurança pública, né? Vários aspectos em que o Estado falha, mas o brasileiro paga muito imposto. Então, a ideia era não perder a arrecadação e fazer uma reforma que desburocratizasse, que simplificasse. Em parte, ela fará isso. Desburocratizará em parte, o que é importante. Porém, haverá sim perda de arrecadação. O texto que saiu da Câmara, vai depender, claro, do Senado, agora a bola está com o Senado, mas o texto que saiu da Câmara resultará num rombo líquido de 41 bilhões e 100 milhões de reais, contando União, Estados e municípios. Quando consideramos a projeção do Paulo Guedes de arrecadação com a reforma, a perda é maior. Chega a 53 bilhões e 600 milhões de reais. A expectativa do Paulo Guedes era de aumento da arrecadação com a reforma e considerando a perda que já é resultado líquido e certo do texto da Câmara, que, claro, pode ser modificado pelo Senado, para melhor, para pior. Mas esse texto resultará num rombo de 41 bilhões e 100 milhões de reais, considerando estados, municípios e União. Mas, olhando a projeção do Paulo Guedes, o encolhimento é de 53 bilhões e 600 milhões de reais. As mudanças custam essa fortuna toda e a perda de arrecadação fica clara na comparação do projeto original enviado pelo governo e o que restou no parecer do relator Celso Sabino, do PSDB do Pará, parecer aprovado na quarta-feira. E lembrando que ontem emendas foram aprovadas. Aliás, emendas que resultam em menos arrecadação. O Ronald até trouxe aqui ontem a redução do imposto, da taxação em cima de dividendos de 20% para 15%. Então a arrecadação é menor ainda. E aquele acordo que levou ao que seria 20% caiu para 15%, caiu para 8%, que é o que incide sobre pessoas jurídicas. É claro que aqui há faixas, não é? Há faixas de isenção, também no caso de pessoas jurídicas. Não é só a pessoa física que você tem faixa de isenção e faixas distintas de pagamento. Então, como os deputados votaram sem que o parecer final com as mudanças tivesse sido protocolado, não foi protocolado, a votação foi chamada de projeto secreto. Claro, antes de ser protocolado, você tem uma coisa aberta. Só depois de protocolado você diz, esse é o texto. Antes de ser protocolado, você não sabe o que ainda pode surgir dali. E por isso houve os destaques, as alterações, algumas aprovadas, algumas sugestões de alteração aprovadas, outras não. E a bola vai para o Senado. Essa conta já considera a votação das últimas mudanças feitas quando os deputados reduziram a alíquota da tributação sobre lucros e dividendos de 20% para 15%, o que já estava acordado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, antes da votação do texto principal. Então, não foi surpresa, mas foi no laço. Pode ter surpreendido técnicos do Ministério da Economia. Talvez até o Paulo Guedes, se ele não soubesse desse acordo, mas provavelmente já sabia. Conversou várias vezes com Arthur Lira. Tanto que não teve a chiadeira. Geralmente, numa situação como essa, o ministro vem a público. Olha o que estão fazendo! Olha a perda que teremos de arrecadação! Depois como é que vão cobrar?
Estão deixando o governo sem dinheiro. Não, ele não falou nada. Provavelmente já sabia. A perda de receita para os cofres dos governos estaduais e municipais foi estimada em 19 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, 9 bilhões e 900 milhões para estados, 9 bilhões e 300 milhões de reais para municípios. E o mercado financeiro, é sempre bom lembrar, né? Às vezes ele é tratado como um ente cheio de lógica, com pensamentos estabelecidos, né? Monolítico, homogêneo. E não é. Ali, na verdade, é o conjunto de interesses que muitas vezes são diferentes, muitas vezes são até antagônicos, de perspectivas antagônicas. Se um perde, o outro ganha. Isso acontece com o dólar, por exemplo. Quando há valorização ou desvalorização do real, tem sempre gente que ganha e sempre gente que perde. Sempre, sempre. Não é todo mundo que perde, não é todo mundo que ganha. Mas o mercado, tratado aqui nesse sentido de abstração, né? O mercado. Mas na média, isso que é importante frisar, na média, já estava assustado com a taxação sobre dividendos. É verdade que agentes importantes do mercado, porque o mercado, você tem o pequeno participante, o sujeito que tem ações, ele está no mercado. Mas você tem os grandes agentes, que muitas vezes, inclusive, conseguem manipular, determinar tendências, fazer com que boatos sejam divulgados para que haja uma reação e eles ganhem dinheiro. Houve uma época que era toda quinta-feira. Toda quinta-feira saía um boato relacionado à economia, aquilo provocava movimentos assustados, né? Aquelas reações bovinas, porque sai todo mundo correndo numa só direção sem saber exatamente por quê. E aí havia sempre quem ganhasse dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. Mas esse pessoal consegue chegar à imprensa o que eles chamam de reação do mercado, que muitas vezes é uma lenda, porque o mercado ele tem interesses antagônicos ali dentro. Então um está perdendo, o outro está ganhando. E essa história dos dividendos tá cheio de gente. Olha o que vão fazer. Mas essa é uma prática normal em vários países. Onde há liberdade econômica, onde há economia próspera, isso não é um problema. É possível discutir alíquotas, é possível discutir, inclusive, meios de impedir que próximos governos consigam ali arbitrariamente aumentar a taxação em cima dos dividendos. Você não pode haver essa insegurança. Vão cobrar 15, amanhã chega um que vai cobrar 25. Não pode. É preciso estabelecer regras. E esse é um papel do Congresso Nacional. Não adianta depois ficar batendo em porta do Supremo, porque o Supremo aqui, ele já é o que se pretende o Leviatã, o soberano absoluto. Se jogar tudo para o Supremo, vai ser uma festa para o Supremo. Isso é assunto para o Congresso Nacional. E o Congresso é que está lidando com isso. E, claro, houve muitas pressões. E muitas mudanças foram resultado de pressão. E as ações dos bancos caíram e o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de São Paulo, ontem teve essa queda de 2,3%. Sempre há várias razões, hein? Há vários motivos. Mas é sempre apontado aquele onde há a intenção de que aquilo vire um foco de pressão. Muitas vezes você tem... A gente falou há pouco da mudança no governo no Japão. Vai ter eleição na Coreia. Relação Estados Unidos e China. Novas informações a respeito
de crescimento de casos sérios, graves de Covid nos Estados Unidos. Como isso afetará a economia americana? As reações são a diversos fatos. Diversos fatos. Subiu o petróleo. Subiu a demanda, cresceu a demanda por minerais, então cresce o valor das ações da Vale. Subiu o petróleo, cresce ou diminui o valor das ações da Petrobras, dependendo se ela está vendendo ou comprando petróleo. Nesse momento ela é mais compradora. O projeto de orçamento para o ano que vem, que já tem aquela questão dos precatórios, a dívida que a União precisa quitar depois de sentenças finais da Justiça, e com um valor já previsto pesadíssimo, né? O Guedes falou em mais de 80 bilhões de reais. Mas o projeto foi feito levando-se em conta o impacto neutro da reforma. Olha só como são as coisas no Brasil. O projeto foi feito levando-se em conta o impacto neutro da reforma. Ou seja, não haveria perda nem ganho de arrecadação. E agora falamos de uma perda de 41 bilhões de reais. Porque quando se fala em 53, leva-se em conta a projeção do Paulo Guedes. Então não é uma perda, é deixar de ganhar o que ele imaginava. Mas 41 bilhões, esta cifra refere-se à perda de arrecadação para a União, estados e municípios. E é bom lembrar que não está resolvida lá a questão do fundão eleitoral. O Bolsonaro vetou, mas o Congresso não vai simplesmente dizer, vetou, vamos de 2.100. Eles vão tentar emplacar pelo menos 4 bilhões. E essa grana sai de onde? Ilustres deputados e senadores. Com que cara de pau vocês vão manifestar preocupação com as contas públicas quando querem, no mínimo, queriam quase triplicar, mas querem, no mínimo, dobrar o fundo eleitoral. E querem aumentar essa porcaria de fundo partidário. Essa excrescência que é o fundo partidário. Então, com que cara de pau vão mostrar, demonstrar, manifestar preocupação com as contas públicas? A confusão em torno do projeto é tal que o comando da Receita Federal informou ao Concefaz que a queda, que é o Conselho de Secretarias Estaduais de Fazenda, que a queda da contribuição social sobre lucro líquido, incluída no parecer aprovado, foi de 0,5 ponto percentual e não de 1 ponto percentual, como foi divulgado aos deputados na hora da votação. Essa informação foi corrigida mais tarde pelo Fisco, quando confirmou, sim, redução de 9 para 8, portanto 1 ponto percentual, mas ainda dependente de revogação de subsídios. Aliás, vão revogar alguns subsídios ou desonerações. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai subir? Remédio. Aí fala, não, mas vai subir o shampoo. Tudo bem, cara. Lava com sabonete. Mas remédio. Sim. Remédio ficará mais caro. Os remédios ficarão mais caros. O André Horta, que é diretor institucional do Concefaz, disse que, diante do que foi aprovado, os estados serão oposição e vão lutar para o Senado mudar. Criticou os dados do Concefaz, o Sabino, e informou que outros pontos não foram considerados. É planilha toda doida. Uma estagiária faria melhor, disse ele. Bom, o rolo compressor do Lira na votação recebeu críticas de vários setores e pode levar a questionamentos legais. Aí, ó.
Questionamento legal do rito da votação. Vão bater no Supremo dizendo, não foi o rito adequado, regular, normal. O Lira atropelou. O texto foi votado sem ter sido apresentado. É o que diz, por exemplo, o tributarista Luiz Bichara. E diz que foi votado um projeto secreto. E para finalizarmos, o noticiário já está cheio aí das mudanças, todo mundo pode acompanhar como foram as mudanças na pessoa física, pessoa jurídica. Não é o nosso foco aqui, porque está no noticiário, tem inclusive no site da Bandeirantes, o Ronald já informou ontem. Mas eu só quero, para finalizarmos, trazer aqui a opinião de Salim Matar. Fez parte do governo, né, Ronald? Salim Matar. Uhum. Ele foi um daqueles que, quando saiu, ele era secretário de desestatização. O Paulo Guedes, com sinceridade, falou: ele tá saindo porque ele falou que não anda. Que ele tá ali à toa, enxugando gelo. Porque geralmente você tem aquele negócio, não, ele saiu por motivos pessoais, ou então porque ele precisa cuidar de alguns negócios, ou então porque precisa cuidar de coisas da saúde. Não. Ele falou: olha, ele saiu porque foi isso aqui não anda. Não tem desestatização nenhuma, isso aqui é papo furado. E foi embora. Pois é, o Matar afirmou que o texto não foi discutido como deveria e prejudicou quase todos os setores. Ele disse que o texto desagradou a quase todos os setores da economia. E disse: lamentável, Câmara vota texto base da reforma tributária a toque de caixa. Uma proposta que não foi discutida adequadamente e desagradou praticamente todos os setores. Com essa reforma, em vez de simplificação e redução de impostos, teremos aumento da carga tributária. E talvez, Ronald, eles consigam algo inimaginável: aumentar a carga tributária e, ao mesmo tempo, perderem a arrecadação. Ronald.